Todos os relacionamentos que dão errado acabam porque uma dessas três áreas foi deixada de lado, por algum motivo. Se você teve uma parceira ou um parceiro que negligenciaram alguma dessas áreas no seu relacionamento, vai ficar fácil de você ver como essas três áreas fazem falta. A gente da Aurora Vista oferece um serviço de terapia e todas as vezes que o relacionamento de algum paciente começava a dar errado, era sempre sem falha por conta de algo que estava faltando em uma dessas três áreas. Vamos começar falando do nome dessas três áreas, mas é óbvio que o nome é o que menos importa, né? O que realmente importa é como essas três áreas funcionam. A primeira área é a área lógica, que é a área dos objetivos de longo e curto prazo. A segunda área é a área da conexão emocional, que envolve coisas que te fazem aproximar ou se afastar da pessoa. E a terceira área é a área romântica do relacionamento. Por isso que todo mundo que já te decepcionou em um relacionamento deixou a peteca cair em uma dessas três áreas. E não só isso, porque deixar a peteca cair, tudo bem. A gente erra, a gente vacila, mas tem certas formas de deixar a peteca cair que não tem jeito, não dá para continuar se a pessoa não melhorar isso. Por exemplo, na área lógica, todos nós temos objetivos, temos prioridades e às vezes a pessoa simplesmente não dá atenção para aquilo que realmente importa. E na área da conexão emocional, como que pode? A gente está num relacionamento com a pessoa, mas às vezes parece que a pessoa se torna uma estranha, porque quando essa área dá errado, a gente não fica mais próximo, a gente não fica conectado. A área romântica então nem se fala. Todas essas áreas são complexas, eu sei que não são fáceis, mas é preciso que se tenha maturidade para entender que essas áreas têm necessidades extremamente específicas e elas precisam ser cobertas, senão as coisas não vão dar certo. E assim, sabe quando você tem um problema com a pessoa no relacionamento e ela simplesmente não consegue entender a sua necessidade? Eu não tô falando de falta de comunicação, apesar da gente saber que comunicação não é um tema simples. Também não tô falando de quando a pessoa não se importa, porque se a pessoa não se importa, é óbvio que ela não vai entender sua necessidade. Eu tô falando dos momentos em que a pessoa até se importa, ela até liga, mas ela simplesmente não consegue entender aquilo que é extremamente importante para você. Quando a gente fala que as três áreas dos relacionamentos, a lógica, a emocional e a romântica, têm necessidades muito específicas, a gente está falando que se a pessoa não tiver com um olhar muito atento, ela não vai conseguir captar o que está faltando pra gente. Por exemplo, sabe quando uma pessoa te dá um presente que não tem nada a ver com você? Vamos lá, todo mundo já passou por isso alguma vez. É um sentimento misto de gratidão por a pessoa querer te presentear com algo e ao mesmo tempo, lá no fundo, tem um sentimento de decepção. É quase como uma percepção de que a pessoa não te entende e por mais que o sentimento de gratidão é o que a gente demonstra, no fundo, o sentimento que realmente fica é esse segundo, de uma pequena decepção. E eu só falo disso porque quando alguém faz isso com a gente num relacionamento, isso acontece do mesmo jeito. Quando a pessoa quer fazer algo legal pra gente, mas quando ela não entende o que realmente é a prioridade pra gente, o que realmente importa, a gente também sente esse desconexo. Assim, entender os seres humanos já é algo bem difícil, mas se tem algo pior do que não entender o outro, é quando uma pessoa acha que entende a gente, mesmo quando ela não entende. Se você pudesse descrever o sentimento que você sente quando uma pessoa chega pra você e te trata de uma forma que não tem nada a ver com você, quais sentimentos você sente? Vamos lá. Preguiça, desinteresse, afastamento. Dependendo do grau de certeza que a pessoa vem, chega até a dar um sentimento de repulsa. É por isso que a gente sempre fala da importância de se estar em um relacionamento em que as três áreas mais importantes, a lógica, emocional e romântica, são bem compreendidas e não são deixadas de lado. O primeiro passo que a pessoa que está cometendo esse erro com você precisa fazer é retirar as certezas erradas que ela tem sobre você, sobre o que realmente importa para você. Isso vai abrir o caminho para ela começar a te perceber como você realmente é. A gente geralmente demora de 2 a 4 meses de trabalho semanal de terapia para cobrir as coisas mais importantes dessas três áreas. Então, as pessoas precisam ser cuidadosas, porque é só assim que elas vão conseguir formar um relacionamento funcional.